Ok, eu sei que é meio estranho de pensar que um personagem de histórias em quadrinhos de super-herói como o Batman teria a sua série de terror analógico, mas também não é uma ideia tão difícil de imaginar. Afinal, esse vídeo é exatamente sobre isso. Apesar de, à primeira vista, ser uma ideia que pareça meio estranha, pessoas que conhecem mais sobre o Batman e suas HQs, como é o meu caso, sabem que sim, o Batman tem muitos exemplos de histórias com características voltadas ao terror, suspense e principalmente detetive. Afinal, o Batman é um detetive. E sim, se vocês me perguntarem, eu, The Slenderman, apesar de ter o terror como gênero de mídia favorito, eu diria que o meu segundo são histórias de super-heróis, especialmente a Marvel e a DC. Nisso incluindo as HQs do Batman. Especialmente essas HQs com as características mais voltadas ao terror. O Longo Dia das Bruxas, Batman Ego, A Piada Mortal e principalmente Arkham Asylum, a talvez minha HQ favorita do morcego, e que talvez serviu como inspiração para a história que estou prestes a falar nesse vídeo, são só alguns dos vários exemplos das histórias do Homem-Morcego com temáticas mais voltadas ao terror e ao suspense. E agora está na hora de eu finalmente mostrar esse meu lado mais fã de super-heróis, nesse caso do Batman, contando a história do seu analog horror conhecido como The Bat. Então, vamos logo entender essa história bem diferente do normal do canal. Venham comigo e vamos entender o analog horror do Homem-Morcego. O primeiro vídeo dessa série é o chamado The Bat Incident, 1959, que se passa exatamente no dia 26 de abril desse mesmo ano. E como dito no vídeo, no dia que se completam 20 anos após os assassinatos de Thomas Wayne e Martha Wayne, os pais de Bruce Wayne, o Batman. E quem quer que esteja fazendo esse vídeo relatou que o asilo Arkham, lugar que o Batman geralmente prende os seus inimigos, estava completamente fechado devido a alguma espécie de figura sombria sendo vista andando no teto do local. Então, o vídeo mostra o aviso que foi dado aos pacientes do asilo para se protegerem. Attention. Nele é dito para os guardas e especialmente os pacientes de lá se protegerem contra algo misterioso que foi descoberto dentro do local. E especialmente era necessário que alguns pacientes em específico tivessem ainda mais cuidado e tentassem se proteger ao máximo, visto que a figura foi vista próxima aonde eles estavam. Waylon Jones, melhor conhecido como o Crocodilo, Kirk Langstrom, melhor conhecido como Morcego Humano, Doutora Pamela Lillian Weasley, conhecida como Era Venenosa, todos vilões da galeria do Batman. E também mais um paciente bem especial, o paciente zero, John Doe, o Coringa. Afinal, não existe Batman sem Coringa. E assim, o vídeo de aviso termina sendo dito que, se caso alguns dos pacientes se encontrarem com algo estranho dentro do asilo, era para eles fugirem e alertarem a segurança o mais rápido possível. Porém, o vídeo ainda não terminou. Quem quer que esteja produzindo todo esse vídeo The Batman Incident, que não sabemos quem é,
diz que alguém de dentro do asilo conseguiu ver o que era aquela figura e descreveu como ele aparentemente era. No caso, ele descreveu e também foi descrito por vários funcionários que eles ouviram nos corredores do asilo alguém repetidas vezes dizer a palavra justiça. Depois de um tempo, os funcionários conseguiram finalmente encontrar o Homem-Morcego, mas ele já havia conseguido escapar, sem ao menos ter sido capturado. E o pior foi o que ele deixou no asilo, porque sabem os 4 pacientes que eu mencionei? Então, 3 deles foram encontrados mortos, completamente desfigurados e marcados com o símbolo de morcego em seus corpos. Crocodilo e Era Venenosa tiveram suas peles removidas, e em conjunto, Crocodilo teve seus olhos e dentes removidos, e Era teve seu cabelo arrancado de sua cabeça à força, e Morcego Humano teve os 2 braços arrancados e seu peito empalado, sendo o único que sobreviveu, o Coringa, sendo deixado intocado. Porém, agora com estado mental ainda pior do que antes, porque agora Coringa não parava de falar ou sequer pensar no Batman. Ele estava fascinado por aquele ser. Assim como nas HQs, Coringa agora teria um fascínio pelo Batman e estava ansioso para se reencontrar com ele de novo, deixando para nós uma obra que ele fez representando o Homem-Morcego. Ou seja, por enquanto, ainda podemos assumir que Bruce Wayne ainda teve seus pais mortos e, assim como a sua origem original, isso levaria a ele se transformar no Homem-Morcego. Porém, dessa vez, Bruce Wayne não segue sua regra de não matar. Pelo contrário, Bruce age muito mais como um assassino cruel, aparentemente em uma busca sem sentido por justiça. Visto que, apesar de sabermos que aqueles são os vilões do Batman, nessa história não sabemos se eles são realmente iguais aos vilões originais. Crocodilo, Era e Morcego Humano poderiam ser apenas pessoas doentes que precisavam de tratamento e talvez possam ter cometido crimes, mas sem realmente saberem o que estavam fazendo. Afinal, eles estavam dentro de um asilo antes do Batman os assassinar. Mas a justiça cega de Bruce fez ele talvez assassinar de maneira horrenda pessoas doentes. E pior, deixar uma pessoa que já estava com problemas ainda pior. E isso só se comprova mais com a próxima fita. A segunda fita tem por título Jim Gordon Audiolog Live, o que de começo me fez pensar que talvez o protagonista dessa série era Jim Gordon, conhecido também como Comissário Gordon, um dos maiores parceiros do Bruce, e que talvez fosse ele quem estava fazendo essas fitas. Porém, não é ele. Eu só vou explicar quem é o protagonista dessa série e quem está fazendo essas fitas lá pro final do vídeo. Nessa fita em si, relata que agora já haviam se passado 1 ano desde o incidente no Asilo Arkham. E Batman, como foi conhecida a figura, foi sendo visto em vários locais da cidade de Gotham, em conjunto também de outras figuras encapuzadas em outras cidades, como um homem de azul e vermelho na cidade de Metrópolis
e um flash rápido e vermelho na cidade de Central City. Sim, Superman e o Flash existem nesse universo. E a propósito, o criador dessa série já fez um episódio do Analog Horror do Superman e está trabalhando no Analog Horror do Flash. Mas voltando ao foco do vídeo. O criador do vídeo diz o quão estranho é o incidente ter acontecido exatamente no dia da morte dos pais de Bruce, e começa a falar mais sobre o mesmo deste universo, com todas as informações que ele recebeu de Ted Kord, que, para quem não sabe, é o Besouro Azul original. E assim como na história original, Bruce foi um garoto que perdeu seus pais após a saída do filme do Zorro. Porém, depois do acontecimento, ele passou a se isolar de tudo e todos enquanto ainda vivia na mansão Wayne, e agia de maneira estranha. E mesmo após anos do evento, Bruce ainda parecia carregar e nunca superar a morte de seus pais, dizendo algumas ideias estranhas sobre trazer justiça a Gotham. Porém, após isso, Ted nunca se reencontrou com Bruce, pois, após isso, Bruce se manteve desaparecido por anos, nunca mais sendo visto em Gotham novamente. Ou, pelo menos, é isso que a maioria acredita. Porque alguns, como o criador do vídeo, creem que Batman seja Bruce Wayne. E isso é mais comprovado ainda com a fita 4 da série, onde um áudio de Batman foi encontrado confessando algumas coisas bem importantes. Como eu havia dito na fita anterior, Bruce da mesma forma sofreu com o trauma e se tornou o Homem-Morcego. Mas, diferente da história original, seu trauma acabou por fazer ele enlouquecer. Em muitas histórias do Batman, como a Arkham Asylum ou Batman Ego, que eu mencionei no começo, é mostrado uma ideia de que o Batman nada mais é do que uma personalidade a mais que o Bruce criou para si mesmo quando teve a morte dos seus pais. E que o Batman pode ser tão louco quanto seus vilões. E essa versão do Batman, nessa história, é uma versão do Bruce que deixou a loucura e o trauma o consumir de vez, assumindo por completo o alter ego do Batman e Bruce não existindo mais, apenas existindo a personalidade do Batman, um assassino a sangue frio com uma distorcida visão do que é justiça. E essa não é a pior parte, porque em algumas fitas mais para frente da série é revelado que a cidade de Gotham e o departamento de polícia criaram todo um protocolo de segurança para se protegerem do Homem-Morcego, especialmente para protegerem as crianças do mesmo. E por que exatamente? Então, na quinta fita da série é explicado o seguinte: dentro de Gotham houveram milhares de desaparecimentos e a maioria deles foram de crianças. Richard Grayson, o primeiro Robin, Barbara Gordon, filha de Jim Gordon e a Batgirl, Stephanie Brown, a quarta e primeira Robin mulher, e claro, Jason Todd, o segundo Robin, que é mais conhecido por ser o Capuz Vermelho. E nisso, o vídeo é cortado por algo ou alguém dizendo que era tarde. E por um segundo, podemos ver a frase: eles são parte da família agora.
Batman está sequestrando crianças para as tornarem os seus Robins, os seus parceiros, assim como Batman nas HQs também faz. Porém, o que ele exatamente faz com essas crianças, a gente ainda não sabe. Pelo menos até agora. Porque na sexta e última fita da série até então, nosso protagonista faz uma investigação na agora completamente queimada e quase toda destruída Mansão Wayne, encontrando atrás de uma área com um relógio uma espécie de entrada secreta para uma caverna, uma Batcaverna, a qual ele adentra, encontrando primeiro um dos uniformes de Batman e logo em seguida um documento escrito vários nomes, incluindo o dele, o do protagonista, todos de personagens relacionados ao universo do Batman, como Selina Kyle, Lucius Fox e etc. E logo em seguida que ele achou esse documento, ele viu eles. As crianças que Batman havia sequestrado em meio à escuridão da caverna. E logo em seguida, o próprio Homem-Morcego. Que não o perseguiu. Batman permitiu ele escapar. E foi o que ele fez. Com o nosso protagonista, após isso, decidindo que vai deixar a cidade de uma vez depois de ter visto tal coisa. Mas aí fica a dúvida. Por que Batman deixou o nosso protagonista escapar? Ele poderia ter matado ele a qualquer momento. Então, por que exatamente? Bem, o nome do nosso protagonista durante todos esses episódios é Tim Drake, o terceiro Robin e um daqueles que estavam na lista de nomes.